Ok, pessoal. Paz a todos. Nós estamos agora na aula 789, né? 789 do Novo Testamento. Mais um pouco, nós terminamos mais uma matéria e terminamos o módulo. Coisa boa, graças a Deus. Eu tenho dito nesse... Oi. Pode falar. Assim, eu tenho dito que, embora estamos no seminário, a gente está fazendo um trabalho acadêmico, ao mesmo tempo com aplicação pessoal. Nós já pegamos muita informação nesse seminário. Olha, ainda estamos no primeiro módulo, né? Aí vem o segundo módulo, que é totalmente historicidade. Depois vem o terceiro módulo, que vai ter algumas coisas mais técnicas. Mas, mesmo assim, a gente está vindo nessa caminhada, né, de explorar a matéria com aplicação pessoal. Porque, senão, fica um seminário só de informação, só de técnica, informação, e nós precisamos usar ferramentas, né, para o ministério e para o nosso chamado. Então, é assim que nós estamos caminhando, né? Graças a Deus. E semana passada falamos sobre chamado e ministério e sobre aqueles 5 fundamentos, né, do ministério. Foi uma aula muito especial e creio que hoje também vai ser. Nós vamos continuar hoje estudando sobre o Novo Testamento e como Jesus, né, operou o ministério dele, o chamado dele, de uma forma especial. Porque, veja bem, quando a gente acha que Jesus veio na Terra para curar enfermo, ressuscitar demônios, expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar demônios, não tem jeito, né? Curar enfermos, expulsar os demônios. A gente fica pensando num Jesus que era curador, que era pregador. Então, ele fazia isso, na verdade, as curas que ele realizava, os milagres que ele realizava, era bônus, porque o que ele veio fazer, ele veio destruir as obras do diabo e depois nos dar o plano da salvação. Basicamente, essas duas coisas estão, de certa forma, né, trazendo a ideia de Jesus. Vamos para o nosso material didático. Eu acho que ele está aqui. Peraí, não está aqui não, deixa eu ter que buscar aqui rapidinho. Onde é que está aqui? Eu tenho que pôr na tela. Ah, agora achei. Ok, vamos lá. Deixa eu chamar aqui de novo a classe. Acho que vai entrar agora, quer ver? Acho que vai entrar agora, né? Entrou, né? Certinho? Vamos ver aqui. Opa. Tem que voltar aqui. Deixa eu chamar aqui para cima. Agora é aula 7. Deixa eu ver aqui, aula 7. Espera um pouquinho só, gente. Vamos lá para cima que é melhor. Espera aí. Opa. Onde é que estou aqui? Deixa eu ver aqui agora. Vamos voltar aqui. Opa, tá longe aqui ainda. Esse sistema do Zoom é bom, mas de vez em quando dá uns pulos aqui, rapaz. Terrível. Agora vai dar. Agora é 8. Pronto, agora vem a 7. É a parte que nós estamos. Ok? Ok. Aqui, ó, número 7. Pronto, chegamos lá, número 7. Ok, vamos lá direto para a página que fala do... Olha que figura abençoada aí. Meu Deus do céu. Esse é um deus grego, imagina. Cada um tem um deus que merece, né? Pelo amor de Deus. Ok. Vocês se lembram que existe aquela declaração de Jesus que nem as portas do inferno prevaleceria contra a igreja do Senhor? Eu estava nesse lugar aí, lá em Israel, cheguei até esse lugar, que é lá em Cesaré de Filipe, né? E lá onde Jesus fez essa declaração. Então, essa declaração aqui, pessoal,
é a maior declaração da igreja, né? Coisa linda que o Senhor falou aqui, olha. Mateus 16, 18, 19. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Os católicos dizem que é Pedro, né? A pedra que Jesus se refere é a declaração de Pedro. Qual foi a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração que o Senhor fala assim, ó, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Esta é a pedra. Mas por que a pedra, professor? Sim, a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular era uma pedra que ficava no meio de um arco para dar sustentação a dois lados. Uma pedra, dos dois lados saía um arco. E aquela pedra angular era a pedra que fazia a sustentação. Então, Jesus é o centro, ele é a pedra, o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é a pedra, ele é o centro. Como tem dois complementos, então eu tenho a antiga aliança e eu tenho a nova aliança. É isso que Jesus está falando. E ele continua, eu edificarei a minha igreja, nesse caso a igreja aqui não é substantivo, a igreja, nesse dia aí, a igreja era um verbo, a minha igreja era convocação, né? No caso, carral, que depois virou eclesia, para nós, dando o nome de igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. O que é esta porta do inferno? Lá nesse lugar, Cesaré de Filipe, aonde ele falou isso aí, existia um templo que vários deuses ali eram venerados, né? Tanto pelos gregos, depois pelos romanos, e havia lá a boca do inferno. Eu estive lá agora, na boca do inferno, né? É um local onde eles jogavam os mortos que eram feitos sacrifício. Então Jesus vai lá, vai neste lugar, e ele diz, olha, nem as portas do inferno. Está vendo? Então, eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por que Jesus escolhe aquele lugar para fazer essa declaração? O que está por detrás dessa estratégia do Novo Testamento? O lugar é Pânias. Este nome está relacionado ao pânico. E quem é o Deus do pânico? Na mitologia grega, Pan ou Pan é o Deus das matas, dos campos, dos rebanhos, dos pastores. Olha só, Deus dos campos, dos rebanhos e dos pastores, está vendo aí? Mora em grutas e vive aleatoriamente através de vales, montanhas, penhascos, caçando ou dançando com as moças virgens. Na mitologia, ele possui orelhas pontudas, meio corpo de bode, com chifres e pernas de bode. O busto é de homem. Também amante da música, usa uma flauta, a qual usa para infernizar, atormentar e pôr em pânico as pessoas. Tudo porque fora rejeitado por sua prometida. Saiu a sua casa quando correu dele, e ele, para ser mais ligeiro, fez da floresta um tubo para deslizar. Mesmo assim, não conseguiu seu intento e ela escapou. O som do tubo é o som da flauta, que ele usa para atormentar por causa da raiva da rejeição. Quando Jesus vai naquele lugar, estava respondendo ao pânico, quebrando as alianças de povos com essa mitologia, o qual o diabo tinha poder de ação. Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. O mundo espiritual possui leis. Possui leis. Por isso que você vai entender a questão dos altares na Bíblia. Os altares, o altar é uma ação humana selando uma intervenção sobrenatural, no caso de Deus. Quando o diabo sabe disso, ele inspira os povos a fazer a mesma coisa, mas com relação a ele. Jesus sabia disso, porque o mundo espiritual funciona assim. Então ele veio quebrar cada uma dessas alianças. Está entendendo? Então, veja bem, o Deus Pan, que era dos gregos, ele era adorado pelos gregos e pelos romanos ali. Havia uma aliança naquele lugar. Seres humanos
deram uma aliança, uma mitologia. E o diabo pegou esse documento e trabalhou em cima dele. Por isso que Jesus, lembra que eu peguei na última aula uma cadernetinha para mostrar? Jesus veio com uma caderneta na terra, né? Ele ia pontuando, é muito importante isso, gente, essa aula é muito importante. Jesus veio pontuando cada local que ele ia desfazendo as obras do diabo. Veja o caso do Asclépio, a semana passada, lá no tanque de Betesda. Por isso que hoje Jesus cura a sua vida. Veja esse caso aí de Pânias, né? Nem o inferno prevalecerá, nem as portas do inferno, nem o pânico. E olha que interessante, o diabo tinha um deus grego que atormentava pastores e rebanho. É o Pânias. Ó, se você encontrar alguém aí em Santa Cruz atormentando o rebanho, o pastor, pode chamar de Pânias. Olha o Pânias aí, ó. Esse é o Pânias. Esse é o Pânias. Pode chamar de Pânias. Ei, Pânias. Boa tarde, tudo bem, Pânias? Como é que tá, Pânias? Beleza, Pânias? Pode chamar. Porque era o deus grego. O Kennedy agora deu risada. Mas não é verdade? Porque era o deus grego para atormentar pastor e rebanho. Jesus vai lá e quebra. Glória a Deus que ele quebrou isso aí. Aleluia. E agora a igreja pode fluir. A igreja venceu, gente. Ei, a igreja venceu 2000 anos. E está vencendo, e vai vencer, e ninguém vai derrubar a igreja, não. Glória a Deus. Eu já li o último capítulo de Apocalipse. Lá falou que a igreja venceu. Eita. Vencemos o dragão, o diabo, o pecado, tudinho. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Ok. A história de pano de fundo. A historicidade. Cesareia de Filipe fica a 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. É subindo, tá, gente? Situa-se embaixo da base do Monte Hermon. É ali que possui uma das maiores nascentes do Rio Jordão, bem como sua importância nos mananciais. Por ser um local fértil, atraiu muita gente, e entre os cultos religiosos, foram se concentrando ali naquela região. E, portanto, em vários momentos de ocupações diversas, templos correspondentes ao culto da civilização ocupante, foram sendo construídos ao longo da história, local entre eles a ideia grega e os seus deuses diversos. A história bíblica. Geográfica e historicamente, o local é chamado de Baal Gad Hermon, no período do Antigo Testamento. Todavia, este local mais tarde foi nomeado Pânias, porque o deus Pan grego era adorado lá. Jesus esteve nessas redondezas, inclusive neste lugar, e fez a declaração contra o deus Pan, destruindo alianças feitas por civilizações onde o diabo possuía poder leal de atormentar pelo pânico. Assim, a grande confissão da igreja e a transfiguração ocorreu por aquelas regiões, embora seja 104 quilômetros de distância, Cesareia de Filipe, para o Monte Tabor, em Mateus 16, 13. Pessoal, eu expliquei aí no grupo sobre algumas palavras que estão digitadas com erro, né? Eu expliquei. Quem não viu a explicação, vai no grupo que tem uma explicação para vocês sobre essas letrinhas que estão trocadas aí. Então, vamos tentar não acontecer mais isso. Caverna do Pan. Fica neste local a Caverna do Inferno, ou Boca do Inferno, que faz parte de uma série de sites onde deuses eram adorados por suas respectivas civilizações, entre eles o deus Pan, o senhor do pânico. Este lugar tornou-se um palco de divindades mitológicas a partir do 3º século a.C. Os sacrifícios eram feitos e lançados na tal caverna, um verdadeiro centro de adoração pagã. Essas oferendas eram endereçadas ao deus Pan. Essa cidade ainda hoje é conhecida como Pânias, mas o nome foi corrompido pela língua árabe para o termo Bânias, pois os árabes, devido à sua fonética linguística, têm dificuldade de pronunciar a letra P e usam B. Daí vem a brincadeira, o primo, que seria primo. Então, os árabes trocam. Então, Bânias, ali, é por causa de Pânias. Esse é o local, gente. Você consegue ver aí? Esse é o local. Aqui está o meu cursor. Aqui são templos gregos e o povo adorando esse Deus. Atrás desta igreja aqui, a primeira que aparece ali, ó, essa igreja não, esse templo grego. Atrás desse templo aqui, bem aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor passando aqui, ó, meu cursor. Ali fica a caverna da morte, a boca da morte. Hoje isso aqui é ruína, tá? Hoje não tem, eu tenho fotos aqui.
Eu vou tentar conseguir umas fotos para vocês aqui, desse lugar aqui. Hoje é ruínas. Então, aqui atrás ficava a Caverna da Morte. O deus Pan era adorado aqui, ó, nesse local. É o deus do pânico, que trabalhava com rebanhos e pastores. Jesus esteve aqui e disse: acabou o pânico, não vai ter pânico para a igreja, não. A igreja vai prevalecer até aqui na porta do inferno, ó, até aqui. A ideia não é que o inferno vem sobre nós, é que nós vamos em cima do inferno. Glória a Deus. Aleluia, é o contrário. Eita Deus, é o contrário. Esculpidos para a oferenda sagrada. Olha que interessante isso aí, ó. O local possui uma parede rochosa que se estende como um grande mural. É, na verdade, uma caverna sagrada, acoplada a uma escarpa rochosa, com uma série de nichos de cantaria. Desenhos esculpidos e de divindades que foram colocados como objeto de adoração. Algumas representatividades estão ali registradas em escultura, como a do Eco, a ninfa da montanha, consorte de Pãs, estátua do pai de Pan, Hermes, filho da ninfa Maia. Inscrições e nichos mencionam aqueles que deram grandes doações. Uma das estratégias de Jesus foi cortar a base leal. Olha, gente, olha aí, olha aí, olha aí. Uma das estratégias de Jesus foi cortar a base leal concedida por ato de concordância humana às entidades malignas. É a ideia que era o objetivo do pânico, atormentar pastores. Daí porque Jesus profere a declaração do poder da igreja, que nem as portas do inferno do pânico prevaleceriam contra a igreja. É interessante isso aqui, gente. Jesus cortando a alimentação. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui agora. Meu pai estava num culto numa casa, rapaz. Eu lembro que eu era adolescente, tinha 14 anos, faz pouco tempo. E estava naquela casa lá, a mulher caiu endemoniada. Uma mulher caiu endemoniada, rapaz. Sabe o que é cair endemoniado, né? O povo cai endemoniado. E meu pai sai. Não, meu pai não. Uns obreiros lá. Sai o demônio, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Meu pai, com o dom de discernimento que ele tinha, ele olhou assim a sala e olhou a mulher lá no canto. A mulher estava quietinha, não fazia nada. Meu pai foi lá e expulsou aquela mulher que estava em pé. Olha, o pior demônio, gente, é o que não cai. O que cai é pé de chinelo. O que cai é demôniozinho, é genérico. Agora, aquele que olha para você, conversa com você, argumenta, esse não cai. Meu pai olhou para aquela mulher, botou a mão na cabeça dela, expulsou dela. Quando ele expulsou dela ali, a outra ficou liberta. Por quê? Porque aquela mulher era chefe de terreiro e estava alimentando aquela outra. Cena número 2. Eu estava em Resende, no Rio de Janeiro, e um cara estava endemoniado. O culto acabou, o pastor me chamou, fomos orar. Um rapaz endemoniado. O demônio não saía por nada. De repente, o pastor Samuel ficou em pé, virou assim na sala e apontou para o lado de uma rua e disse: eu quero desfazer toda a alimentação nessa encruzilhada agora. Orou e o cara ficou liberto. Vocês estão entendendo? O diabo, ele tem... Olha, essa festa de Halloween que acontece, muitas festas folclóricas, gente, só tem a capa de folclórico. É alianças humanas para produzir uma ação maligna. Eu não sei se vocês conhecem um local aí perto chamado Riacho Doce. Como quem vai para a Fazenda Nova, que passa onde tem aqueles locais que faz a paixão de Cristo. Quem vai para Arco Verde, passa ali em Riacho Doce. Quem conhece aquela região aí? Quem conhece aí aquela região? Riacho Doce. Aí, ó, 2 pessoas conhecem, né? Ó, eu que sou de fora conheço mais que os outros estão aí. E ela aí para o lado daí. Lá tinha uma lenda de uma moça que cantava na pedra. Olha só, eu fui pastor ali em 88. O Valdo não é nem nascido ainda, 88. 88, fui pastor lá. Eu fui pastor em Caruaru. Aí, o Valdo não é nem nascido, 88. Naquele lugar tinha um rio lá, e tinha uma pedra lá dentro.
que diz que 6 da tarde uma moça cantava. Uma moça cantava. E o rapaz que fosse nadar naquela hora, a moça levava embora. Olha só. Eu falei, gente, que lenda é essa? Me contaram essa lenda, eu não quis acreditar. Aí eu tinha lá um diácono que morava lá, né, com a família. Eu falei assim, amanhã, na praça, amanhã eu quero desafiar essa moça que canta. Ao diácono, pastor. O diácono, cara, um crente, pastor. Falei, cara, rapaz, cala a boca. Agora comecei a ficar preocupado. Ó, amanhã eu vou nadar no rio, mas eu quero fazer um desafio agora. Se a moça me levar, aí o diácono, pastor, não faz isso. Não, se a moça me levar, tudo bem, ninguém precisa ser crente aqui, não. Agora, se eu nadar 6 da tarde, lá na pedra, e a moça não me levar, quem vai ser crente? Ah, o povo tudinho, vamos, todo mundo vai ser crente, todo mundo, até o padre levantou a mão. Aí eu me esfriei, eu senti um gelo, falei, Jesus, será que tem mesmo uma mulher que canta e leva os caras, meu, pelo amor de Deus. Disse que era uma moça que antigamente, ela morreu ali, né, sem poder casar. Aí quando deu 6 horas, rapaz, tem gente, Caruaru, que está vivo que viu essa cena. Eu cheguei para entrar no Rio, a cidade inteira, o padre não foi não, o padre não foi, a cidade inteira, inteira. Aí eu entrei, 6 horas, comecei a entrar. E o diácono, ô Jesus, tem misericórdia do pastor. Eu falei, rapaz, mas tem que ter fé, rapaz. Aí fui entrando, a água batendo aqui em mim. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia, rapaz. Aí comecei a sentir um gelo. Aí deu 6:01, deu 6:02, cheguei na pedra, nada. Nada. Falei, aqui não tem nada, não. Aí comecei a gritar, cadê a moça? Cadê a moça? E tal, e pá. E ninguém. Aí eu voltei, agora você vai ser crente. Eu ganhei 22 pessoas e batizei lá para Jesus. Então, nunca mais, agora depois das 6, estão nadando, nunca mais aconteceu a moça cantar. Não? Jesus chegou, a moça calou a boca. Glória a Deus. Vamos em frente. Oi? Alguém perguntou? Não, né? Tem lá de Palmar, pastor. Um monte de gente querendo se converter. Como é que Agora é? lá tem que entrar. Não entendi. Tem um bocado, tem uma tal de Maria Florzinha ali pro lado da zona da mata de Palmares. Agora lá é tem que entrar na mata. Aí tem uma turma querendo se converter, se o Maia tiver coragem ainda. Bora lá. Ó, a Galega da Cadiza é lá em Cararu. Não tem não, não tem não. A moça que canta em Riacho Doce acabou também. Vamos pegar essa da mata aí. Glória a Deus. Quando eu for aí, anote. Quando eu for aí, nós vamos lá. Quem tem coragem? Bora para cima. Vamos desfazer as obras do diabo. Outro aspecto. Deste Deus era o rebanho para colocar em polvorosa. Jesus jamais iria permitir que uma legalidade viesse dar a Satanás a permissão de atormentar as ovelhas do reino. Assim, ele desfez esta obra do diabo. A declaração de Jesus. Deus inicia sua criação, declarando seus propósitos de feitos nos céus e na terra. A voz de Deus, ou sua declaração, confirma ser o Senhor dos céus e da terra. Geograficamente, Jesus precisava ter ido a Cesaré de Filipe para desfazer o ato de Deus da pan-mitologia grega. E Jesus disse, nem as portas do inferno prevaleceria contra a sua igreja. Glória a Deus. Assim como em Betesda, ali, geograficamente, ele estava desfazendo a influência de Satanás através da mitologia do pânico. E como já foi mencionado, era um tipo de Deus que atormentava rebanho e pastores. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Mateus 2:29. Geografia da libertação é a palavra. Cantada, escrita ou por libras, etc. É a moeda da compra, da venda, na conquista do mundo espiritual. Você está alimentando a geografia de Satanás ou a de Deus?
Pessoal, preste bem atenção que eu vou falar que é muito profundo, tá? A moeda no mundo espiritual é a palavra. Preste bem atenção. Qual que é a moeda do Brasil? É o real. Qual que é a moeda do Japão? É o iene, não é isso? Qual que é a moeda da Inglaterra? É a libra. E dos Estados Unidos? É o dólar. E da Argentina? É o peso. Qual que é a moeda espiritual? É a palavra. Eu pergunto a vocês, quantas vezes Pedro negou Jesus? Vocês lembram? Quantas vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quem lembra aí? Posso não aí? Quantas vezes? 2, 1, 3? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quem está lembrado? Amém? 3 vezes, né? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? 3 vezes. Sabe por quê? Porque Pedro falou lá atrás, não conheço esse homem. Segundo, nunca vi, nunca estive com ele. Haviam 3 débitos espirituais que o diabo estava trabalhando. E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Pagou a primeira. Pedro, tu me amas? Tu sabe. Eu perguntei, por que Jesus tem que falar 3 vezes? Pedro não era moco. Pedro não era moco. Por que Jesus perguntou 3 vezes para ele se eu amava? Porque havia 3 duplicatas vencidas. Palavras do mundo espiritual são moedas. E o diabo negocia essas moedas. Eita! Glória a Deus. Glória a Deus. Palavras são gerenciadas no mundo espiritual. Se você emitiu alguma palavra que o diabo pode trabalhar, tire essa palavra imediatamente. Porque palavra é moeda no mundo espiritual. Que coisa linda, hein? Quando Jesus falou assim para Pedro, jogue a rede, ele falou, sobre a tua palavra jogarei a rede. A palavra produz. A palavra é moeda no mundo espiritual. Então, quando Pedro falou que amava Jesus, aí, quando ele pagou a última, o Senhor veio confirmando, apacenta o meu rebanho, que estavam pagos já, né? As duplicatas vencidas. Espaço geográfico e paisagem geográfica. Ocupação espiritual está no espaço geográfico, independentemente da paisagem modificada ou não. Geograficamente, Deus habita no meio dos louvores. Altar impecado inibe a presença de Deus. Meu Deus. Veja que em Cafarnaum, Jesus fez poucos milagres. Em Betânia, ele espera geograficamente, esteticamente, 2.735 metros, para depois entrar. As medidas de distância que colocam as tabelas introdutórias do Novo Testamento indicam para um estádio romano 135 metros. Para o evangelista João, se utilizarmos o estádio romano 15 estádios, seriam 2.775 metros. Só após a responsável pelo território, ele se manifestou. Por que Deus desceu o Sinai para entregar as leis? Porque primeiro era um local, longe das nações, e Deus iria revelar-se ao seu povo. Segundo, se elevava no território, assim um lugar de cosmovisão para Moisés, um tipo de altar. Por que você acha que é usado as palavras terreiro, territórios? Não tem terreiro de macumba? Tem. Porque os espíritos conhecem o mundo do sobrenatural e sabem como funcionam as leis. Por que eles oferecem encruzilhadas, cemitérios? Porque há demanda sobre esses lugares, por causa do ciclo da legalidade. O ato humano, base legal para a intervenção do sobrenatural. O sobrenatural promove as intergerências do mundo físico natural. Interferências, o mundo físico natural. É um ciclo que se autoalimenta. Eva decidiu pecar na carne. O diabo usou o pecado de Eva para persegui-la. Os filhos de Eva se arrependem na sequência da descendência. E através de Jesus alimentou a salvação sobrenatural que volta como segurança eterna do crente. Olha que interessante. Eva pecou na carne e trouxe consequência espiritual. Pronto. Jesus sai do espiritual, assume a carne, resolve o que Eva fez e devolve o mundo espiritual. Eu vou repetir. Eva pecou na carne
e nos deu um problema espiritual. Ninguém podia resolver. Ninguém. Só alguém do mundo espiritual. Jesus vem do mundo espiritual, assume uma carne, nasce de Maria, resolve o problema na carne e nos devolve a eternidade, a salvação no mundo espiritual. Então, os céus e a terra é feito de legalidades. A palavra criou Deus os céus e a terra, esse artigo, essa conjunção e a terra, em hebraico é vav. Vav é algo suspenso no outro. Os céus segurando a terra. Então, existe um princípio que rege o céu e a terra. Jesus sabia, que o diabo sabia, que ele ia fazer isso. As civilizações que não conhecem a Deus, o diabo ia inspirá-los a fazer atos humanos para dar base legal para a ação demoníaca. Por que você morre? Porque a gente morre e imediatamente o corpo fica aí e o espírito vai embora. Por quê? Porque está lá em Eclesiastes 12, o pó volte ao pó, mas o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, é ilegal, repito, é ilegal um corpo sem espírito, um espírito sem corpo na terra. É ilegal um espírito sem corpo na terra. É por isso que o diabo entra nas pessoas, em animais, porque é ilegal um espírito sem corpo na terra. Quando Cristo passa no Getsêmani, subindo cativeiro, lá do Salmo 24, ele chega para Maria e fala assim, não toques, porque ainda eu não fui para o Pai. Por que ele fala, não me toques, que eu não fui para o Pai? Ele estava passando em espírito ainda, ele ia levando aquele povo, para depois voltar, né, na ressurreição, e ali ele se fazer presente. É interessante porque, quando ele fala, não me toques, não fui para o Pai, ele estava levando o povo do Antigo Testamento juntamente com ele, segundo Mateus 20, segundo Salmo 22, 24, né? Levantai as portas eternas, levantai as vossas cabeças para crente o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Então ele está levando, ou seja, ele disse, Maria, não toque em mim, Madalena, não toque em mim, porque eu sou o dízimo da salvação. Eu vou levando o dízimo, eu vou entregar o dízimo da salvação para que todos sejam libertos. Com isso, você entende que o mundo espiritual ele é acionado pela ação material. É a terra que provoca o céu. Então, quando Jesus desce e vai em Betesda, em Pânias, e vai na Galileia, e vai em Cana da Galileia, ele vai em todos esses lugares, ele vai desfazendo as obras que o diabo tinha aliançado. A palavra é essa. O diabo tinha aliançado pessoas, igual aquela mulher que eu falei, essa lenda aí da mulher que cantava. Não cantou mais, acabou. Porque havia uma legalidade dada ali. Gente, é muito importante isso. Ó. Eu fui orar por uma família lá em Nova York. Eles tinham comprado uma casa num local muito caro, mas a casa muito barata. Eu não sabia o que aconteceu. Eu sei que eles compraram barato. Era um engenheiro. Eu lembro dele. Nós oramos. E na hora que eu estava orando, na hora que eu fechei os olhos para orar, eu vi uma mulher caída no chão, de saia rosa, camisa branca ensanguentada. Quando acabou a oração, eu falei, eu não tenho visão facilmente, Deus não me usa em visão assim. Foi um caso esporádico. Eu disse, escuta, eu vi uma moça aqui caída no chão, com uma faca, com sangue, como se fosse esfaqueada. A mulher olhou para ele assim, arregalou os olhos, puxou um jornal e mostrou. No jornal, ali tinha sido um assassinato. Eu não sabia. E Deus mostrou e falou, meu filho, ore para que se quebre uma aliança de morte feita nessa cozinha. Aí eu orei, porque se eu não oro, fica a legalidade, e o diabo vem e faz de novo. Olha que interessante. Por isso, quando você alugar uma casa, quando você comprar uma casa, um carro, ore. Não ore pela casa, não. A casa não tem que orar por casa, nem ungir carro, não. Nem ungir casa. Mas ore para que os atos que foram feitos ali não tenha permissão para que fique ali atormentando. Porque o diabo não vai te endemoniar. Vai ficar ao derredor te atrapalhando. É isso que Jesus fez. Ele foi lá
Ele destruiu, desaliançou aquela obra do diabo para dizer, nem as portas do inferno vão prevalecer contra a minha igreja. É isso. Quebra de aliança. Amém? Vamos lá. Vamos, então, abrir para vocês fazerem perguntas ou comentar algo que vocês acharam interessante. Amém? Está aberto aí o canal. Ô, pastor Eliseu, Oi. Paulo está para o senhor explicar novamente a declaração de Pedro. No começo da aula, que ele não entendeu bem. A declaração de Pedro ali, quando fala assim, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus aproveitou o nome dele, que era Pedro, que significa Petrus, que é pedra, e disse, olha, tu és Pedro, e sob esta pedra, que pedra é essa que ele está falando? A pedra é a declaração de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra. E a Bíblia chama de pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que fica no meio do arco, ela é meio retangular assim, ela fica no meio do arco, tem um arco para cá, um arco à direita e um arco à esquerda. Seria a antiga aliança e a nova aliança, e Jesus no meio sustentando as alianças, os testamentos. Então, a pedra que os católicos dizem que foi Pedro, por isso diz que ele é o primeiro papa e não sei o quê, não. A pedra é a declaração de Jesus, que era uma pedra fundamental do Evangelho. A pedra angular, a pedra de fundação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra no qual o Senhor se refere. Mas alguém não pergunta? Pastor, é mais um comentário, eu gostaria até mesmo de falar. É um filme que eu considero muito bom, que é aquele filme de Lutero, acho que é de 2005. Aí uma das partes, quando ele vai ser julgado, né? Ele faz essa declaração justamente falando sobre isso. Eu acho bem interessante como, assim, isso que o senhor falou, ele vai muito de conta até mesmo contra a questão católica, porque os católicos eles falam que Pedro é o sucessor de Jesus e que ele é o Papa. Aí eu gostaria assim, de falar sobre essa questão de como, até mesmo essa frase foi até importante até para a gente que veio já da ramificação do protestantismo, né, de Lutero. É que nós, Kennedy, temos uma herança católica aí no meio, né? A gente veio pelo viés, né, do movimento católico, e assimilamos essa ideia. Que Pedro foi um dos primeiros líderes, não há essa dúvida, né? Pedro, Tiago, todos eles. Agora, que ele foi o primeiro papa, aliás, Jesus disse, a ninguém chameis pai na terra, né? Pai é um que está no céu, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Deus. Então, essa declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra fundamental do Evangelho. O nosso Cristo, o ungido, ele é o Filho de Deus e está vivo entre nós. Essa que é a declaração de Pedro. Então, tem que ficar muito claro isso aí. A irmã Maria também tem uma pergunta, pastor, de comentário. Pronto. Voltando aí, esse negócio aí de você estava falando sobre espírito, né, essas coisas que acontecem com as pessoas, que elas se manifestam, essas coisas, né? Sim. Falando no próprio demônio, que eu posso dizer assim. É. Veja só, tem uma família que eu conheço, que a mãe, ela morreu de câncer, o Foi. pai era alcoólatra, e os filhos são alcoólatras, certo? Sim. Todos os filhos. E aí pode ter uma herança hereditária, posso dizer assim, através disso, ou assim, eu acredito assim, pode ter também isso, e pode ser que seja apenas vícios, ou não, me explica, por favor. Então, vamos lá. Tem duas respostas aí. Tem uma resposta sociológica e tem uma resposta espiritual.
sociologicamente, o ser humano é formado pelo ambiente ao qual ele recebe os sinais. Por que falamos português nessa sala? Porque nós crescemos num ambiente de língua portuguesa, tá? Eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, ele fala português com dificuldade, porque eles foram criados lá. Então, assim, Maria, em primeiro lugar, sociologicamente, sim, a pessoa pode ser levada por aquele problema e repetir, né, os traços do pai e da mãe. Há casos que, por exemplo, tem casos que eu vejo, um caso bem típico em São Paulo, 2 meninos na mesma casa, né? Um foi para prostituição e o outro não, a família toda envolvida em prostituição. Então, pode ser, sim, que sociologicamente ele possa reproduzir os comportamentos. Segundo lugar, espiritualmente também, o diabo vai encontrar alguma forma de influenciar aquela família para que fique aquele ciclo vicioso. Pode notar, numa família tem vários divórcios, numa outra tem vários sequências de roubo, tem famílias que é toda fofoqueira, tem outras que é toda, sabe, é por isso que a gente como cristão, temos que quebrar o ciclo, essas alianças. Veja bem, esse negócio de maldição hereditária, não é? O que quebra uma maldição hereditária? É a obediência. Não adianta eu orar para uma pessoa expulsar e a pessoa não obedece. Tipo assim, eu bebia, meu avô bebia, era alcoólatra, meu pai bebia, era alcoólatra, mas eu não vou beber. Eu não serei mais alcoólatra. Depois de mim, a minha geração vai ser outra. Então, está na sua mão. Você não pode pagar você não pode responder pelo seu pai e pela sua mãe, pelos seus avós, mas você pode responder da sua geração para frente. A minha avó era médium espírita, de mesa branca. Ela recebia vários espíritos. Até que um dia o Manuel de Mello, em 1954, foi fazer uma conferência em São Paulo, minha avó foi. Ela ficou possessa, ele expulsou dela, né, aquelas entidades, e ela tornou-se uma serva de Deus. Da minha avó em diante, nunca mais. A minha avó gerou 43 pastores. Aliás, filhos pastores foram 2. Mas aí a família foi evangélica, foi crescendo. Hoje nós somos mais de 40 pastores na família. A família mudou da minha avó para frente. Da minha avó para trás, era uma historicidade de entidades malignas, né? Da minha avó para frente, mudou completamente. Então, sim, Maria, pode ser sim, que haja influência. Por isso que a igreja tem que entrar para pregar. O evangelho entra para curar, que diz assim o texto, né? E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. É aí que entra o poder do evangelho. Glória a Deus por isso. Pastor, veja, essa mulher que eu lhe falei, ela morreu de câncer, ela fazia essa mesa branca. Ela era espírita, Sim, certo? sim. E aí eu vi muita coisa assim dessa família, entendeu? Eu vi coisas que aí eu comecei a orar e a gente ora ainda muito por elas, porque são pessoas que são todas estruturadas, a família, entendeu? A família é estruturada. Mas aí, através das orações, eu creio no poder da oração, que vai ser quebrada essa aliança. Eu acho que é uma aliança que fizeram. Amém. Sim. Amém. Amém. Isso mesmo. A oração com obediência, né? Declarando, igual o senhor falou, ele declarou vitória, declarou a libertação. Amém. Ok, pessoal, vamos então para a segunda aula já, porque há tempo? Ou vocês querem um intervalo? Ô, pastor, poderíamos seguir direto agora e da segunda para a terceira aula a gente pede um tempinho para o pessoal tomar um cafezinho e esticar. Pode ser? Pode ser. Você falou tá falido. Tá falado. Tá falado, falou tá falado. Vamos então, deixa eu chamar aqui a apostila para a gente continuar aqui na apostila. Mas, povo, vocês entenderam aí, né? O que é que Jesus estava fazendo? Ele estava quebrando as alianças feitas por nações. Gente, isso é muito forte, hein? Isso é muito profundo, muito profundo. Ele quebrou as alianças, né? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, então, a aula número 8.
Olha lá, número 8, disciplina do Novo Testamento. Vamos então aqui, a primeira parte da aula número 8. Ok. O que Jesus foi fazer no deserto? Pronto. A minha preocupação, Jaqueline, é porque é muita informação. O nosso seminário, ele é intensivo, né? O intensivo é isso, rapaz. É mocotó o tempo todo, né? É feijoada, é feijão tropeiro, não tem papinho, não tem mingau. Quando você faz um curso de 5 anos, aí você faz a coisa mais mingau, mais devagar. Olha só, agora vamos entrar no... Olha, o que eu acabei de falar para vocês é muita coisa. E agora vai entrar de novo agora mais muita coisa. Vamos então, vamos em frente. Deus vai dar graça para nós aqui. O que Jesus foi fazer no deserto? Interessante isso aqui, pessoal. Jesus é um protótipo de Adão. E algumas situações ocorreram que evocaram algumas lembranças. Adão foi tentado quando vivia de forma plena e estava bem com alimentos, frutas, num paraíso. Jesus foi tentado nas piores condições e estava com 40 dias de jejum, com fome, sem recurso em um deserto. Ambos tiveram a presença de Satanás no local. Adão, de forma indireta, e mesmo assim cedeu. Jesus, de forma direta, mas aguentou firme. Adão recebeu Eva antes e Jesus recebeu a igreja depois. Eita, quem está pegando aí? Anota a placa aí. É interessante notar, através do texto, que no momento em que Jesus vai ao deserto, ele não foi tentado imediatamente. A ideia nos parece ser que o diálogo aconteceu no término. Foi desafiado pelo inimigo no fim dos 40 dias. Ou seja, o diabo te pega na fraqueza. Ele estava fraco, mas não conseguiu pegar Jesus, não. Em Mateus 4, temos todo o cenário. É incrível que Deus só permite o ataque de Satanás quando Jesus está pleno da presença do Pai. Olha. Oh, meu Deus, eu tenho que ir devagar isso aqui. A força no deserto. Deus pode permitir que enfrentemos a nossa maior batalha no ponto máximo da nossa força na fé. É justamente quando os recursos espirituais estão no padrão mais elevado que Deus permite travar a luta que vai definir seu ministério. Jesus não podia perder aquela batalha. Jesus venceu as 3 piores tentações que muitos não conseguem. Ele venceu primeiro. Agora, vamos ver que interessante. Olha, eu já ouvi muitos pregadores falarem sobre esse momento da tentação de Jesus e já vi muitas pregações. Mas aquilo que eu vou trazer para você hoje é maravilhoso. Eu tive essa aula quando eu fiz o mestrado nos Estados Unidos sobre essa questão do deserto de Jesus aí. Rapaz, o foco aí é totalmente fora daquilo que andam pregando. O que andam pregando também é certo, não é errado, não. Mas esse foco aí é muito interessante. Olha só as áreas em que Jesus foi testado, gente. Que coisa. A tentação do poder financeiro. Se ele transformasse as pedras em pão, olha só, gente. Quando o diabo falou assim, então faça o seguinte, transforma essa pedra em pão aí, né? Falou para ele assim. Se ele transformasse as pedras em pão, quão seria rentável o negócio do pães no deserto? Seria algo incomum o Filho de Deus suprir a todos com um pão transformado das pedras. Quanta matéria-prima, porque em Israel o que mais tem é pedra. Jesus evitou esse negócio. Vocês pararam para pensar nisso aqui? Gente, que tacada de mestre. Quando o diabo fala assim, pega essas pedras e transforma em pão. Rapaz, se Jesus transformasse as pedras em pão, seria o maior negócio da China. Porque o que não falta ali é pedra, matéria-prima para fazer pão. Gente, olha, rapaz, que coisa isso aí. Gente, a Bíblia você lê, você lê, você lê, ainda encontra coisa na Bíblia. Você vê, se o diabo transforma aquelas pedras em pão, era o negócio da China, foi o melhor negócio. Melhor negócio. E o que não falta no deserto é pedra. Olha aí. Jesus escapou disso, na hora, escapou. Vamos lá. A tentação do poder
religioso. Se Jesus saltasse do pináculo do templo, porque o diabo falou, solta aqui do pináculo do templo que os seus anjos vão te proteger. Se Jesus soltasse do pináculo do templo, seria o primeiro super-herói da antiguidade. E veja, onde o diabo armou o cenário, no templo, o local de maior concentração religiosa na época da vida de Jesus. Jesus nem precisaria ir mais à cruz, porque a sua demonstração de poder seria o bastante para convencer a nação e todo mundo da época, até César, iria adorá-lo. O diabo tenta nos levar a realizar tantas coisas grandes para despertar a religiosidade e trazer autoadoração e superadmiração. Isto pode criar unanimidade, muitos pecam porque ninguém confronta. Mas quem tem a vívida consciência do seu propósito não titubeia. Jesus sabia que ele era maior que o templo. Gente, se Jesus faz o que o diabo falou, pulasse lá e os anjos o livrasse, ele não precisava ir na cruz, não. Todo mundo ia achar que ele era o Deus mesmo, só que aí tem o seguinte, ele não ia resolver o problema de ninguém, porque ele precisava matar aquela carne na cruz para nascer da água do Espírito, para nascer a vida eterna na vida dos crentes. Então, veja que interessante isso aí. Meu Deus, poder... Olha, ninguém pensou nisso, né? Poder econômico, poder religioso. Já pensou? Isso dá uma mensagem, rapaz, tremenda. Aí agora vem a tentação do poder político, né? O diabo deixou por último esse apetite de interesse, pois toda a eternidade Jesus tinha sido adorado como o supremo no poder. E agora suas lembranças são desafiadas. Ele lembra do santuário, dos anciãos, dos querubins, serafins, diante do trono, a estrela do universo, de toda a glória que ele tinha com o Pai. Havia uma promessa de todos eles do mundo. Como seria isso? Uma proposta tremenda para quem está começando o ministério. Ter um homem que pulasse do pináculo do templo, pousasse tranquilo na terra, era tudo que alimentava a esperança popular do Messias prometido. Jesus também rejeitou. Ao invés do mercado, religiosidade e governo político, ele escolheu o deserto para desenvolver sua santidade. Quem sabe que vai ser glorificado, depois não se apressa em buscar a glória antes. Eita! Jesus vence mais o poder, que é o poder político. Se ele fizesse o que o diabo mandou... Agora, o diabo fala em adoração, porque o diabo foi o diretor de música no céu, né? O diabo foi diretor de música no céu. Ele é um diretor de muitos empregados, né? Quando ele pecou, quando ele foi expulso, né? Deus tirou da mão dele o poder de ser o chefe da adoração. Levou um vulcabras nas costas, né? Foi expulso. E Deus colocou eu e você para adorar a santidade do Senhor. Então, Jesus escapou das 3 tentações naquele lugar. Olha que interessante, poder político, né? Poder religioso e o poder do dinheiro. Meu Deus, que coisa interessante. Aí, saiu aqui, gente, espera um pouquinho, caiu aqui de novo, misericórdia. O inimigo está furioso, né? Espera aí. Deixa eu fechar aqui de novo. Eita glória. Espera aí, pessoal, espera aí que... Segura um pouquinho na benção aí. Deixa eu só terminar aqui, então, o pensamento. Jesus, ele precisava vencer essas 3 potências antes do ministério. Que, olha que interessante. Todos nós fazemos um curso para depois fazer a prova, para ser aprovado. Todo mundo faz uma faculdade para no final ser aprovado. Jesus é aprovado antes de começar. Ele faz o teste antes de começar. E aí começa como ele começou, né? Daquela forma. Deixa eu buscar aqui a apostila de novo, que ela sumiu aqui do meu visor. Espera um pouquinho, gente. Só um momentinho. Só dá uma pausa aqui rapidinho. Ver se eu consigo achar ela aqui. Eita.